Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Professor João Alves aqui do canal Exatamente. Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar com arranjo simples e fatorial, né? A gente está continuando aqui o nosso estudo sobre análise combinatória. Nós estudamos na última videoaula, cujo link aqui está na descrição. Estudamos o princípio fundamental da contagem e hoje nós vamos estudar arranjos e o fatorial, né? O fatorial que é tão importante, é aquele pontinho de exclamação que é bem tranquilinho, tá, galera? Então vamos lá para a nossa videoaula. Então veja bem, arranjo simples. Então o que é um arranjo simples? Você tem ali uma N, né, um conjunto com N números, uma N-upla, tá? E aí dado o número natural P, menor do que N, então vamos supor, se N é 10, então o P ele é no máximo 10, pode ser 1, 2, 3 até 10. Tá? A gente vai chamar de arranjo simples de N elementos tomados P a P, a sequência de P elementos distintos escolhido dentre os N elementos de A. Então, no fundo, o que eu estou querendo saber é o seguinte. Vamos supor, você tem um problema. Tem 10 pessoas na sala e você quer formar uma comissão com 3 pessoas. De quantas formas distintas você pode escolher 3 pessoas dentre essas 10? Tá? Sendo que a primeira pessoa vai ser presidente da comissão, a segunda pessoa vice-presidente, a terceira tesoureiro. Né? Então, você tem uma ordem ali que também importa. Então, isso aí é o que a gente chama de um arranjo. Cada 3 pessoas diferentes que eu escolhi vai ter a primeira presidente, a segunda vice-presidente, a terceira tesoureiro. Então, você tem ali um arranjo de N pessoas, no caso 10 pessoas, tomadas PAP, no caso 3. Então, 10, 3 a 3. Então, o arranjo simples ele é dado por isso aqui, ó. Tá? AN PAP, ele é dado por N vezes N-1 vezes N-2 até N menos P mais 1. Então, olha só, exemplo. O total de letras, de siglas, que pode ser formado com 3 letras, tomando 2 a 2 distintas, é dado por arranjo de 26, 3 a 3. Um arranjo simples de 26, 3 a 3, que é o quê? 26 vezes 25 vezes 24, tá? Que é igual a... Então, olha só, 3 letras distintas. Você pode resolver esse problema também, inclusive, pelo princípio fundamental da contagem que nós já vimos. Você tem 26 opções para a primeira letra, 25 para a segunda, porque não pode ser repetido. Então, você já escolheu uma letra, o A, por exemplo, para a primeira letra, aí a segunda letra não pode ser A, nem a terceira. E assim por diante. Então, você tem 26 vezes 25 vezes 24, que dá 15.600. Ok? Isso é dado pelo arranjo de 26, 3 a 3. O que vai nos facilitar agora é o seguinte, é o tal do fatorial de um número. O fatorial de um número nada mais é, pessoal, do que, tá, ao pegarmos um número maior ou igual a 2, 10, por exemplo. O que é fatorial de 10? E a gente representa por 10 com um pontinho de exclamação. Então, isso aqui é um fatorial de 10. O que significa isso? O fatorial de n. Significa, olha só, n fatorial, n exclamação aqui, ó. É o que? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes 2, vezes 1. Pronto, acabou. Você vai multiplicar o n por todos os números naturais, porque n é natural, né? Anteriores a ele. Tá, então, o que é 10 fatorial? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2, vezes 1. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. O que é 1000 fatorial? Não vou repetir aqui, mas acho que vocês já pegaram a ideia, né, galera? Outra coisa importantezinha aqui é que sempre 1 fatorial é igual a 1. Tá? 1 fatorial é 1, simplesmente. E 0 fatorial também vai ser igual a 1. É definido dessa forma, tá? Vai ser útil para a gente isso aí. 0 fatorial é sempre igual a 1. Por exemplo, então, 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem? Tranquilo? Agora vamos combinar essas duas coisas que nós vimos. Isso aqui de cima que é o arranjo simples e isso aqui de baixo que é o fatorial de um número. Tá? E aí, isso aqui vai facilitar a nossa vida agora quando eu tiver que estudar um caso como aquele que eu exemplifiquei. 10 pessoas, você precisa escolher 3. Tá? Mas não é 3 aleatoriamente. Isso a gente vai ver depois. Isso vai ser uma combinação. Agora a gente está vendo um arranjo, tá? Por que é um arranjo? Porque a ordem importa. Se você escolhe a primeira pessoa, sempre que você escolher a primeira pessoa, ela vai ser presidente, a segunda pessoa vai ser o vice e a terceira o tesoureiro. Então tem uma ordem. É diferente de você trocar, se você trocar essa ordem, altera as coisas, né? É diferente, por exemplo, se você tem 5 salgadinhos para escolher 3 para uma festa. Você tem pastel, coxinha, quibe, bolinha de queijo e pastelzinho. E se você escolher, então, pastelzinho, bolinha de queijo e quibe, ou bolinha de queijo, pastelzinho e quibe, é a mesma coisa. São os mesmos 3 salgadinhos que você vai escolher para a festa. Então, a ordem não importa. No que a gente está estudando agora, a ordem importa.
Tá? E aí é o que a gente chama de um arranjo. Então, por exemplo, o que é o arranjo de 26 elementos 3 a 3? É 20, olha só essa formulazinha aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, o que é o arranjo de 26 3 a 3? Ele é 26 fatorial sobre 26 menos 3 fatorial. Só que 26 menos 3 é 23, né? Então, eu tenho 26 fatorial sobre 23 fatorial. Por isso que cai nisso aqui, ó. Por quê? Porque você vai simplificar. Você vai escrever 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial, né? Posso entender o 26 fatorial como isso aqui. Só que ele está sendo dividido por 23 fatorial. E aí você pode simplificar esse 23 fatorial com esse 23 fatorial. Por isso que nos sobra somente ali 26 vezes 25 vezes 24. Tranquilinho, galera? Então vamos ver uns exemplos aqui então, né? Então veja bem, quantos são os números inteiros positivos de 4 algarismos ímpares 2 a 2 distintos? Vamos interpretar aí com calma, olha só. Os números tem 4 algarismos, então vou botar 4 tracinhos aqui. E aí, pessoas, quando ele diz pra gente que... Primeira coisa, vamos lá, ó, os números têm que ser ímpares. Esse número, os 4 algarismos, né, cada um deles só podem ser números ímpares. Tá? Então, por exemplo, o último aqui ele só pode ser 1, 3, 5, 7 ou 9, né? Mas o que acontece? Nós temos aqui, então, portanto, 5 possibilidades, né? 5 possibilidades para o último algarismo. 1, 3, 5, 7 ou 9. Os outros 3 também poderiam ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Tá? Porque aqui não é o número todo, os 4 dígitos ali que vão compor um número, não é esse número que tem que ser ímpar. Tá? Os algarismos, cada algarismo tem que ser ímpar. Então aqui você poderia pensar em colocar 1, 3, 5, 7 ou 9. Poderia pensar. Opa, 1, 3, 5, faltou 7 aqui, né? Poderia pensar nisso. No entanto, ele falou que eles têm que ser 2 a 2 distintos. Então vamos supor que você escolheu aqui o 9. Escolheu esse cara aqui. Então o que te sobrou aqui? 1, 3, 5 ou 7. Quantas possibilidades? 4. E vamos supor que você escolheu 7. Então quantas possibilidades você tem aqui? 1, 3 ou 5. E aí vamos supor que você escolheu 5 aqui. O que você tem aqui? 1 ou 3. Então aqui você tem 3 possibilidades e aqui você tem 2. E aí é o que nós já vimos na última aula, né? Isso aqui é o princípio multiplicativo. Tá? Você tem... Né? Isso aqui foi feito através do princípio fundamental da contagem. Então, olha só, temos aqui 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então é simples assim, eu tenho 120 possibilidades, de 120 formas diferentes de se, né, 120 arranjos diferentes de se obter, tá, um número de 4 algarismos ímpares distintos 2 a 2. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. Quantos são os números inteiros e positivos de 4 algarismos distintos 2 a 2? Então agora não especificou que os algarismos têm que ser o par ou ímpar, não especificou nada, né? Então o que nós temos de possibilidades aqui? Veja bem, o primeiro algarismo, né, o algarismo dos milhares, né, da casa do milhar, ele não pode ser 0, porque a única especificação que ele nos deu aqui são 4 algarismos. Então se começa com 0, no fundo você tem o quê? 3 algarismos, então não pode ser o 0. Então vai ser de 1 até o 9. Quantas possibilidades? 9. E aqui? Você vai ter de 0 a 9 também, né? Mas vamos supor que você tenha escolhido 8 para ser o primeiro, o algarismo dos milhares. Então, quantas possibilidades te sobraram? 9 também, porque aqui você está incluindo 0. É menos a que você escolheu aqui, então menos uma possibilidade, só que o 0 entra agora. Aqui pode ser 0. E aqui? Nós vamos ter 8 possibilidades, porque eu já vou ter escolhido 2 aqui, e aqui eu vou ter 7. Então, a minha resposta é 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é igual a 4.536. Então, temos ali 4.536 possíveis formas de se montar esses números aí. Beleza? Para trabalharmos um pouquinho com o fatorial agora, tá? Então, veja bem, vamos simplificar essas expressões ali. Olha só o que nós temos aqui. 100 fatorial sobre 98 fatorial. Então, vamos simplificar essa expressão. O que é 100 fatorial? É 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Tá? O 100 fatorial é igual a isso aí. Eu parei no 98 por quê? Porque embaixo já tem 98 fatorial. E aí o que é isso aqui? O 98 fatorial ele é o quê? 98 vezes 97 vezes 96 e assim por diante, né? E aqui embaixo, mesma coisa. 98 vezes 97 vezes 96. Né? Por isso que eu não preciso expandir todos eles, porque eu vou cortar, né, todos, de qualquer forma. Então eu deixo simplesmente
até o 98 fatorial. Então eu simplifico 98 fatorial com 98 fatorial, o que nos resta 100 vezes 99, que é 9.900. Fechou? De boinha? Aí olha aqui embaixo agora com n, né? Está em função de n. O que é n fatorial sobre n menos 2 fatorial? É muito comum também aparecer ali com uma variável, não somente números, e a gente precisa trabalhar com esses números ali, tá? Com essas variáveis, desculpa, com letra, né? Álgebra. Então, n fatorial sobre n menos 2 fatorial vai ser... Ó, o que é o de cima? N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Isso aí é a definição do que é o fatorial. É o número vezes o seu antecessor, vezes o antecessor do seu antecessor, e assim sucessivamente, né? Até 1. Mas eu não vou até 1, até porque eu não sei quanto que é o n, não teria e como. Bom, eu poderia escrever aqui, né? Vezes 2 vezes 1, mas não precisa. Por quê? Porque embaixo eu tenho aqui n menos 2 fatorial. Sempre bom botar parênteses, tá? Não se esqueçam. E aí, aquele prazer que todo professor de matemática tem, cortou, sobrou n vezes n menos 1. Que eu poderia expandir ou não, mas vou expandir. Né? N vezes n dá n ao quadrado menos 1 vezes n. Então, eu tenho ali n ao quadrado menos n. Fechou? Tranquilinho? Então, vamos ver, por fim, um último exemplo aqui. Olha só, uma questãozinha aí, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho para dar para enquadrar toda ela aqui na tela. Então, uma Kombi, uma questão sobre uma Kombi, Volkswagen. O modelo do carro apresenta, o carro do povo, Volkswagen, em alemão, Volks é povo, né? E Wagen é carro. Então, o vagão do povo. O modelo do carro apresentado na foto era composto de 8 lugares para transportar passageiros. De quantos modos 5 passageiros podiam escolher seus lugares? Olha só, vamos, muita hora nessa calma. Palma, 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 não priemos cânico, como diz o Chapolin Colorado. Então, tem 8 lugares e 5 passageiros. Então, vamos supor, o Zezinho e a Mariazinha, tá? Eles sentaram no primeiro lugar e no segundo lugar, respectivamente. O Zezinho no primeiro, a Mariazinha no segundo. Se eu trocar os dois, né, a Mariazinha no primeiro e o Zezinho no segundo, independente dos outros três, os outros três, que são 5 pessoas, os outros 3 estão fixos lá, o Guim, Zezinho e Luizinho. Então, o Zezinho está lá. Então, o Guim, Luizinho e o Pato Donald estão lá, sentados no mesmo lugar. Zezinho e Mariazinha nos 2 primeiros ali. Se eu troco os dois, toda essa configuração dos 5 foi trocada. É uma outra configuração, é um outro arranjo. Tá? Se eu troco, vamos supor, tem 5 pessoas num cinema e eles sentaram enfileirados. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu troco só 1 ou 2, é aquilo que eu expliquei na última aula. É um novo arranjo. Mesmo que os outros 3 estejam quietos, eu tenho um novo arranjo. Tá? Então a minha pergunta é, eu tenho 8 lugares e 5 pessoas. De quantas formas diferentes eu posso dispor essas 5 pessoas nesses 8 lugares? Então, toda essa explicação minha é para dizer que a ordem importa. Então, a ordem dos lugares vai importar, vai ser uma configuração distinta, vai ser um arranjo distinto se eu trocar 2 pessoas de lugar. Então, a gente vai aplicar a ideia do arranjo. Tá? Então, o jeito de fazer esse exercício aqui vai ser o seguinte, um arranjo de 8 pessoas tomadas 5 a 5. Tá? Ou não, desculpa, eu falei 8 pessoas, não, 8 lugares. Porque, dados esses 8 lugares, eu quero escolher 5. De quantas formas diferentes desses 8 lugares eu posso escolher 5, onde essa ordem importa? Então, é o arranjo de 8 e 5 a 5. E vai ser igual a, como nós aprendemos, né? 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. Que é igual a 8 fatorial sobre 2 fatorial, né? Desculpa, professor de matemática. 8 fatorial sobre 3 fatorial é igual a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. E aí a gente simplifica o 3 fatorial com 3 fatorial. O que me restou agora é essa conta aí. Temos que fazer essa conta, não é mesmo? Então, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Isso aí vai nos dar 6.720. São 6.720 formas diferentes, maneiras distintas, né? De se dispor a 5 pessoas em uma Kombi. Então, a nossa resposta é a letra D de Deus. Fechou, galera? Tranquilo? Todo mundo aí captou a ideia? Então, o negócio é o seguinte. Tem uma listinha de exercício aqui que eu vou deixar, tá? Que eu encontrei uma listinha boa aí de exercícios na internet para vocês praticarem essas questões sobre arranjos. Espero que vocês tenham entendido. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o joinha aí. Estude, o Enem tá chegando, tá? Faltam aí poucos meses. Então estude bastante, estamos juntos, assista as nossas próximas aulas.
Um abraço para vocês, bons estudos, galera. Tchauzinho.